Só no finalzinho. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar, vou resolver um exercício que eu acho importante aqui, e possivelmente há dúvidas sobre essa questão de coordenadas polares. Mas antes, só recapitular, fazer recapitular mesmo para ver o seguinte: vocês vão perceber que os exercícios sempre vão cair num monte de conta. E às vezes, né, não sei se ficou claro pelos vídeos ali, ou se vocês foram ler o livro, né, deram um passo a mais, não sei se ficou claro qual que é o objetivo dessa metodologia, o que eu quero no fim das contas, né? Então, lembrando que o que a gente quer no fim das contas é obter a equação de movimento de um sistema, né? A gente está trabalhando com sistemas mecânicos, e tudo que a gente conhece até então é a mecânica newtoniana, que consegue fazer isso muito bem, né, gente? Eu consigo obter a aceleração, a velocidade e a posição de um sistema em função do tempo. Isso é o que a gente chama, né, das equações de movimento do sistema, da partícula. Só que para eu fazer isso, né, a partir das leis de Newton, eu preciso trabalhar com um formalismo que é totalmente vetorial, né? Então, basicamente, eu tenho que descobrir o diagrama de corpo livre para esse sistema, para os vários corpos envolvidos nesse sistema, e eu tenho que computar a força resultante que age nesse sistema. Dada a força resultante, eu aplico a segunda lei de Newton, e aí, por uma série daqueles mecanismos de integração, né, eu consigo ir integrando e resolvendo as variáveis que eu estou querendo, né, que é da aceleração, da velocidade, da posição. Então, é um mecanismo, né, de resolver esses problemas, de certa forma, muito intuitivo, porque a gente tem uma intuição sobre o que é força, a gente sente força, né, mas tem toda uma dificuldade por ser vetorial. Então, né, existem alguns problemas que a decomposição ou até mesmo a identificação das forças é difícil. E existe um problema também que quando os problemas começam a ficar complexos, e nem sempre o sistema de coordenadas cartesianas é o mais interessante para utilizar, isso vai gerando dificuldades a mais. Então, tem vários problemas que têm uma simetria cilíndrica, por exemplo, ou esférica, e que ficar aplicando as leis de Newton ali, vetorialmente, não parece... é muito mais custoso, né, matematicamente. Tá? Então, daí vem esse formalismo da mecânica lagrangiana, né? Na verdade, ele vem lá do princípio variacional, mas a ideia da gente utilizar a lagrangiana é resolver os mesmos problemas que a lei de Newton consegue resolver e problemas muito mais complexos de forma mais simples, tá? Então, ela é especialmente mais simples de ser usada quando eu tenho esses outros tipos de coordenadas aí, polares, outros tipos de simetrias, né? Então, usar coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Mas são formalismos totalmente equivalentes. Então, a mecânica lagrangiana, eu também quero chegar na aceleração, que por meio da integração eu chego na velocidade, chego na posição em função, na verdade não vai ser vetorial aqui, em função do tempo. Tá, pessoal? Então, olha, a gente partiu de onde lá daquelas aulas? A gente parte do princípio de Hamilton, que diz para a gente o seguinte: se eu tenho um sistema que vai, né, de uma situação A para uma situação B, ele tem N caminhos para fazer isso. Qual que é o caminho que esse sistema vai seguir? Ele vai seguir aquilo que minimiza essa integral, ó. Essa integral é chamada de ação. Então, o caminho que o corpo segue, que o sistema segue, é aquele que minimiza a integral temporal da diferença da energia cinética e a energia potencial. Então, pensa bem, quando o sistema vai de uma situação A para uma situação B, eu consigo, isso durou um certo intervalo de tempo, tá? Se nesse intervalo de tempo eu consigo saber exatamente a diferença entre a energia cinética e a potencial, o caminho vai seguir aquele que minimiza essa diferença, tá? Só que isso vem lá do princípio variacional, pessoal. Isso, na verdade, assim, a dedução de todas essas equações está no capítulo 6, mas eu acho que foge aqui do escopo do curso pela duração do curso, né? Então, tem muito menos semanas do que um semestre normal.
Então, o princípio variacional, ele fala, na verdade, que quando essa variação aqui é zero, isso aqui, essa integral, ela está sendo extremizada, tá? Ou seja, poderia estar sendo maximizada ou minimizada. Mas o que acontece na maioria das vezes, ou em todos os sistemas mecânicos aí, das situações que a gente vai tratar, é uma minimização. Vai desligar o instante. Oi? Miguel? Professora, eu fiquei um pouquinho confuso com essa parte. Você pode repetir? Sim. O princípio variacional, Miguel, ele é usado assim, ele é um princípio matemático, tá? É o seguinte, se você olhar lá no capítulo 6, existem várias técnicas para você, na verdade, o método variacional é uma das técnicas para você encontrar um extremo da função. Então, você tem uma função qualquer, essa função ela tem extremos, né? Por exemplo, eu tenho uma função que descreve a área de um objeto, tá? Você quer fazer uma conta, né? Você tem que, sei lá, saber quanto de arame que você tem que ter para cercar o terreno, etc., né? Uma dada área. Então, tem esse método de você saber o seguinte, eu quero saber, eu tenho que maximizar essa área. Estou dando um exemplo, tá, gente? Ou eu tenho que minimizar essa área. Então, você usa método variacional para N coisas, para você achar extremos, para você extremizar uma função qualquer, tá? Essa função não precisa ter um significado físico, não. Certo? Entendi, obrigado. Só que aí, a gente está usando o princípio de Hamilton, ele justamente usa esse princípio matemático, que é o princípio variacional, mas ele atribui, né, um significado físico a essa função que a gente está falando. Na verdade, é um funcional que isso chama, né? Ele vai extremizar um funcional, só que o significado físico, esse funcional é uma integral da energia cinética menos a potencial do sistema, integral no tempo, tá? Mas o método variacional é uma técnica geral. Não sei se vocês vão chegar a ver isso no cálculo, eu acho que não. Mas é uma técnica geral para você extremizar, achar máximos ou mínimos de funcionais, tá? Então, Hamilton, ele só aplica isso para um funcional que ele denomina aí de ação, tá? Que tem a ver com energia cinética e potencial do sistema. Só que aí, lá no capítulo 6, essa diferença, pessoal, entre energia cinética total do sistema e energia potencial é denominada, então, lagrangiana, tá? O que isso tem a ver? Existe um sistema lá, sei lá, um bloquinho, 2 bloquinhos aqui, ó. Um bloquinho que anda aqui e tal. E o sistema vai se movimentar. Esse é um sistema mecânico. Então, você calcula qual que é a energia cinética total desse sistema e vai precisar calcular a energia cinética, a energia potencial total desse sistema. Quando você fizer a subtração da energia cinética menos a potencial, você definiu, então, a lagrangiana desse sistema, tá? Então, para eu resolver, como é que eu vou produzir um extremo para esse funcional? Mas como é que eu resolvo isso matematicamente? Como é que eu vou descobrir, né, as condições que minimizam ou maximizam esse funcional? Né, ele tem toda a base matemática lá, vocês vão usar as equações de Euler. Como a equação de Euler está sendo aplicada nesse problema de Lagrangiana, a gente denomina equações de Euler-Lagrange. E então, para eu conseguir extremizar esse funcional, eu vou ter que aplicar aquelas equações que me dizem o seguinte, que a derivada parcial da Lagrangiana em relação a uma determinada variável, uma variável que a gente chama uma coordenada generalizada do seu problema, mais para frente nós vamos fazer só exemplos para a gente identificar que coordenadas são essas, tá? Menos a derivada temporal de del L, del Q ponto, ou seja, das coordenadas generalizadas, é igual a zero. Então, isso aqui, gente, serve para resolver esse problema de extremização, tá? Então, você vai definir quem que é a lagrangiana do seu sistema, que é cinética e potencial, nas suas coordenadas de interesse. Então, você vai ver que às vezes é conveniente usar coordenadas retangulares, às vezes é conveniente usar coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, etc.
Então, você vai escrever a lagrangiana do seu sistema em termos dessas coordenadas. Vai verificar, vocês viram isso lá? Quais são os vínculos entre essas coordenadas. Eu fiz exemplo lá de vínculos, né? Então, imagina que você usa coordenadas cartesianas, x, y. Mas você observa que existe uma relação entre x e y. Ah, sei lá, olha, eu sempre sei que, igual eu escrevi lá no exemplo, y é igual a tangente de um ângulo vezes x. Né? Ou seja, na verdade, eu não tenho duas variáveis independentes, porque eu sempre posso escrever y em termos de x. Então, na verdade, a minha variável independente, que a gente chama aqui de coordenada generalizada, é só o x. Porque o y é dependente de x, tá? Então, uma vez que eu prestei atenção nos vínculos existentes entre essas coordenadas, eu escrevo de novo a minha lagrangiana, tá? E aí sim eu aplico as equações de Euler-Lagrange, justamente para obter as equações de movimento. Então, quando eu resolver usar as equações de Euler-Lagrange, eu vou achar justamente qual vai ser a aceleração desse meu sistema. Né? Se eu sei x ao quadrado, se eu sei x ponto, que é a derivada segunda, a aceleração em x, automaticamente eu sei a aceleração em y, porque essas variáveis estão relacionadas. Então, essa é uma sequência lógica que a gente vai seguir. Então, basicamente, lembrem que tinha lá, né, basicamente no seu roteirinho, é o seguinte: você tem um sistema, você vai ter que descobrir a lagrangiana desse sistema, e a lagrangiana vai ter que estar nas coordenadas generalizadas, ou seja, nas melhores coordenadas independentes que você escolheu para descrever esse sistema. Ah, existe uma coordenada, só uma que está certa? Não. Uma tendência natural é sempre tentar ficar usando coordenadas cartesianas, mas nem sempre isso é conveniente, né? Meu objetivo na aula de hoje é treinar vocês com coordenadas polares, tá? Depois que você escreveu a sua lagrangiana, vira um problema de resolver equação diferencial e você vai sair com as mesmas equações de movimento que você obteria se você tivesse resolvido um problema totalmente via vetores, via lei de Newton, tá bom? Então, eu vou começar a resolver. Vocês tiveram dúvidas nos dois exercícios ou parou já no primeiro? Eu tive mais no segundo exercício, professor. O primeiro deu para fazer. O segundo é o da mola lá, né? É, o segundo é da mola no plano inclinado. O primeiro é só a equação do pêndulo simples. Isso. Mas você resolveu por lagrangiana? Sim, a do pêndulo simples deu certo. A outra eu achei muito complicado. Depois um pedaço eu não consegui mais desenvolver. Tá. Uma coisa que eu queria fazer aqui, gente, é que eu até mostrei só na aula de exercício, né, na aula de aplicações, é como escrever a energia cinética em coordenadas polares. Aquilo foi jogado ali porque isso é um problema de cálculo. Aquilo confunde vocês? É difícil para vocês entenderem por que a energia cinética em coordenadas polares é escrita como meio de mr ponto ao quadrado? Isso não é nem... Hã? Eu acho normal. Normal? Pra mim não é nada de novo. E aí, pessoal, o resto aí? Tá confortável com isso? Tentando acostumar. Tentando pegar amanhã. Peraí, deixa eu pular aqui. Então, eu vou revisar isso, porque isso, certamente, isso é dúvida de muita gente que talvez nem chegou lá para saber que tem dúvida nisso, né? Então, olha só, pessoal, eu vou fazer o exercício 3 da lista, e aí eu faço até uma revisão sobre a relação, né, de transformação de coordenadas existentes, que a gente vai aplicar isso em muitos exercícios. Aí eu resolvo os dois, depois desse exercício da lista 3, eu resolvo os dois exercícios para entrega. Então, o negócio para a gente ter um resumão aqui do processo de como usar quais coordenadas são mais convenientes, imagina o seguinte:
Imagina que eu tenho, aqui é um sistema XY, eu tenho uma partícula aqui de massa M, e essa partícula, ela é uma partícula livre, então ela está se movimentando lá no plano XY, e meu objetivo aqui vai ser descobrir qual que é a energia cinética e a energia potencial dessa partícula, primeiramente utilizando coordenadas cartesianas, que são as coordenadas XY. Então, gente, qual que é meu objetivo aqui? Descobrir primeiro por que eu estou escolhendo essas coordenadas para descrever o meu problema. Porque notem que se eu identifico a posição x da partícula em qualquer instante de tempo e identifico a posição y da partícula em qualquer instante de tempo, eu matei o problema. Eu caracterizei completamente o movimento da partícula, não é verdade? Então, quando você pensa assim, então por isso que a gente fala que essas são coordenadas independentes, notem que não existe um vínculo entre elas, concordam, pessoal? Não tem nada que, nesse caso específico, que essa partícula está livre, ela não está presa em lugar nenhum, não tem nada que relacione aí a variável x e y. Elas são coordenadas independentes. É como se essas fossem as minhas coordenadas generalizadas. Aí eu vou escrever a expressão para energia cinética. Então eu sei lá que energia cinética é meio de m vezes a velocidade dessa partícula ao quadrado. Mas de onde que vem essa velocidade? Então, a velocidade vem do fato de que a posição lá da sua partícula, lembra que velocidade é a derivada da posição, né? Se eu for escrever a posição da minha partícula, ela é uma coordenada x na direção de x, mais uma coordenada y na direção de y. Se eu for escrever, então, a minha velocidade, que é o meu r ponto, notem o seguinte, pessoal. Como é que eu resolveria isso na regra da cadeia? Né? Porque quando eu estou derivando um vetor, eu tenho que pensar se eu tenho que derivar os vetores unitários. Concordo? Porque pode ser que os vetores unitários mudem com o tempo também. Só que isso não acontece nas coordenadas cartesianas. O que eu quero dizer? Se você aplicar a regra da cadeia aqui, como é que eu derivo x chapéu? É x vezes a derivada de x chapéu mais x ponto vezes x chapéu, não é? Estou aplicando a regra da cadeia, né? Só que você nunca fez isso porque você sabe que o vetor unitário x e o vetor unitário y, eles nunca mudam com o tempo. Eles estão sempre apontando para a mesma direção. Não é verdade? Então você nunca fica aplicando regra da cadeia aqui para você achar o vetor velocidade. Você sempre faz o quê? O vetor velocidade é um x ponto na direção de x, ou seja, é a velocidade x na direção de x, mais a velocidade y na direção de y. Então, quando eu for representar a minha energia cinética, que precisa da velocidade ao quadrado, o que é a velocidade ao quadrado? É r ponto escalar r ponto. Quando eu fizer isso, é x com x, y com y. Então, o que isso vai dar? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Concordam? Por isso que quando eu faço a minha energia cinética lá em coordenadas cartesianas, isso aqui vai dar meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Ok? E aí, como é que eu representaria a minha energia potencial? Nesse caso aqui, que tem a partícula livre. Se eu supuser aqui que a energia potencial aqui é igual a zero, né, lá no eixo x igual a zero ali, a energia potencial dessa minha partícula tem a ver com a altura que ela está em y, né, com a posição em y. Então, minha energia potencial seria mg y. Então, aí eu resolvi um problema da partícula livre usando lagrangiana, né? Por quê? Eu achei a energia cinética, achei a energia potencial, não existe vínculo, não tem nenhuma equação que me faça escrever x em função de y e vice-versa. Então, o que eu vou fazer? Achar a lagrangiana e aplicar as equações de Euler-Lagrange, tanto para x quanto para y, para eu achar a equação de movimento dessa partícula. Ok? Partícula de massa m aqui. Certo, pessoal? Só que quando eu for fazer isso em coordenadas polares,
Então, vou fazer só uma vez, porque depois eu nunca mais vou ficar mencionando isso. Notem o seguinte, o que significa fazer isso em coordenadas polares? É usar um outro sistema, lembra que coordenadas polares significa analisar um movimento no plano, tá? Só que ao invés de eu ficar olhando para as coordenadas x e y da partícula, eu vou ficar olhando para a coordenada r da partícula, que é o quê? É o que localiza a partícula em relação à origem, então é o tamanho daquela linha ali, r, e também em relação ao ângulo φ, ou θ aí, que é esse ângulo crescente, né, que está na direção desse ângulo crescente aí, tá? Então, vocês concordam o tempo inteiro? Se agora eu sei o R da partícula e sei o θ da partícula, eu sei o tempo inteiro onde está a partícula, então eu consigo descrever esse movimento completamente. Só que agora, então, eu tenho que escrever tudo em termos das coordenadas R e θ para eu escrever a minha lagrangiana. E aí que está o problema. Por quê? Como é que eu escreveria a energia cinética em coordenadas polares? Lembra, energia cinética é meio de m vezes a velocidade ao quadrado. Mas como é que é o vetor velocidade? Vetor, olha lá para o vetor velocidade, que é um... Primeiro vamos olhar para o vetor posição, né? Que o vetor velocidade é a derivada da posição. Então, ó, seria um v ao quadrado. Só que esse v escrito em coordenadas polares. O que é o vetor posição agora, gente? Vocês concordam que o vetor posição é simplesmente o módulo dele de R vezes o R unitário? Vezes não, né? Na direção do R unitário. Concordam, pessoal? Que esse é o jeito de escrever o vetor posição? Sim, professor. Cadê o meu R unitário? Ó, R unitário é o R que aponta nessa direção. Note que toda vez que você mudar o sistema de coordenadas, você muda os unitários também. Então, eu vou trabalhar com R com θ, com φ, né? Que eu escrevi aqui. R e φ. Mas eu vou ter que trabalhar com os unitários também, que são R chapéu e φ chapéu. No sistema de coordenadas polares, como é que eu defino os unitários? O R chapéu está na direção de R. E o φ chapéu está na direção perpendicular a R. Essa é a definição do sistema de coordenadas polares, tá? Então, notem uma coisa, ó. Como eu vou ter que levar em consideração o R ponto... Opa, desculpa. O R ponto, porque eu preciso da velocidade, né, ó. Essa velocidade ao quadrado é R ponto escalar R ponto. Não é isso? Como é que seria o R ponto agora, pessoal? Do mesmo jeito que você pensou aqui para você achar o R ponto em coordenadas cartesianas, mas em coordenadas polares seria o quê? Eu posso escrever simplesmente assim, ó, R ponto R chapéu? O que é a derivada desse vetor? R é a derivada de R vezes R chapéu? O que vocês acham? Quando o meu vetor R muda no tempo, o vetor R chapéu muda no tempo? Que não. Muda? Não? Muda. Então, notem o seguinte, vou desenhar aqui só para não avacalhar aquele desenho lá. Se eu tinha minha partícula aqui, tinha um vetor R, aí aqui está o R chapéu dele, ó. Vamos supor que agora a minha partícula foi aqui para cá, ó. Aí, ó, cadê o meu vetor R? Meu vetor R mudou e o meu R foi para cá, ó. Meu novo R chapéu. Mas ele fica do mesmo tamanho, não fica, professor? R chapéu fica do mesmo tamanho, porque ele é unitário. Certo? Tá. Mas o vetor mudou. Ele muda no tempo. Porque Você está falando em relação à posição dele, né? Exatamente, muda a direção dele. Se eu for olhar, olha, num dado instante de tempo, vamos chamar que isso aqui é o T1 e esse é o T2. Então, no instante T1, esse R chapéu estava aqui. No instante T2, se eu colar ele aqui, ó, ele virou isso aqui, ó.
Então, lembra que para o vetor mudar, ele não precisa mudar só em módulo. Se ele mudar em direção, sentido, ele também mudou. Não é isso? Então, o problema das coordenadas polares, elas são muito úteis, mas a confusão é isso, porque o vetor unitário muda também, quando o R muda. Então, quando você vai computar a sua velocidade em coordenadas polares, aí sim você tem que aplicar a regra da cadeia, ó. Então, vai ser R ponto vezes, vezes, né, na direção de E. Quando eu falo vezes, é na direção, tá, gente? Na direção de R chapéu, mais o quê? Mais esse vezes a derivada desse. Por quê? Porque o R chapéu varia no tempo. Entendem a confusão? É daí que vem essa descrição da velocidade lá em coordenadas polares, porque muitas vezes eu vejo, a dúvida do aluno é fazer assim, ó, por que coordenadas polares, então eu só não escrevo assim, ó, meio de m, r ponto ao quadrado? Porque r ponto é velocidade, ué. Vocês veem que não é isso, existe um termo adicional aqui. E o termo adicional tem justamente a ver com essa variação dos vetores unitários, tá? Então, pessoal, só para concluir essa parte aqui, então eu vejo que o meu vetor velocidade em coordenadas polares é esse vetor aqui. Então, quando eu for fazer a velocidade ao quadrado, que é r ponto escalar r ponto, então, olha, pensa esse vetor escalar ele mesmo. Isso vai ficar o quê? R ponto ao quadrado. Não, isso aqui dá errado, né? Peraí, não é isso que eu quero fazer, não. Antes disso. Só que eu quero, senão vai dar uma confusão danada aqui, ó. Então, ó, parei aqui. Agora, qual que é o meu próximo problema? Achar como escrever esse vetor aqui em termos lá dos meus vetores que realmente importam, que são R chapéu e Φ chapéu. Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho, tá? Que é o seguinte. Nota, agora eu vou precisar desse desenho. Notem lá como é que eu escrevo. Estão acompanhando aí, gente? Pode ir? Pode sim. Professor. Então, ó, notem lá, vou até fazer aqui para cima, ó. Notem aqui, o meu vetor R chapéu, como é que eu escreveria ele em termos dos vetores unitários x e y? Vocês concordam que ele vai ser, ó, cosseno de φ na direção de x, mais seno de φ na direção de y? Então, o que seria o meu R chapéu ponto? Que é justamente o que eu preciso lá, ó. É justamente o que eu preciso lá para entender a minha velocidade. Então, meu R chapéu ponto, ele vai ser, ó, vai ser a derivada desse vetorzão aqui, ó. Como é que eu derivo isso? Derivada de cosseno de φ. É menos seno de φ, que multiplica o φ ponto, que quando eu tomo essa derivada em relação ao tempo, o ângulo também muda, né, gente? Note que quando você muda o R, você também muda o ângulo. Então, por isso que tem esse φ ponto aí, tá? Fazendo a regra da cadeia. Então, isso aqui na direção de x, mais cosseno de φ ponto na direção de y. Para eu, por completude aqui, ó, eu vou caracterizar o que significa o meu φ chapéu. Note lá o seu φ chapéu do desenho. Esse vetorzinho azul aqui, ó. Ele, como é que ele pode ser escrito em termos do x e do y unitários? Esse ângulo, ele rebate aqui, ó, também, o ângulo φ. Então, nota o que a gente tem. A gente tem que φ chapéu, ele vai ser cosseno de φ... Opa, desculpa. Ele vai ser menos seno de φ na direção de x, mais cosseno de φ na direção de y. Então, se eu quiser saber como que o unitário do φ varia com o tempo, isso vai ser menos cosseno de φ ponto
x chapéu, menos seno de φ ponto y chapéu. Então, agora eu vou reorganizar esses termos aqui, ó. Vocês concordam, gente, que esse R chapéu ponto, que é aquele que eu estou interessada, eu posso escrever ele aqui, ó, o φ ponto em evidência, e aí ficaria, né, o menos seno de φ na direção de x, mais cosseno de φ na direção de y. Mas esse vetor é igual a quem? Olha. Concordam que é igual ao unitário na direção de φ? Sim ou não? Entenderam com o que eu fiz? Entendi. Então, vai ser o φ ponto, φ chapéu. Ok? Então, na hora que eu for escrever lá, ó, o meu R chapéu ponto, ele é o φ ponto, φ chapéu. Aí sim, eu escrevi ele justamente em termos do unitário daquela coordenada, tá? E só para finalizar aqui, a gente não vai usar o φ chapéu, mas só para vocês verem. Então, como é que eu escrevo aqui, ó, o φ ponto chapéu, caso aparecesse? Ó, é colocar o φ ponto em evidência. E o que significa? Menos cosseno de φ na direção de x, menos seno de φ na direção de y. Ó, é justamente o negativo do R chapéu. Ok? Então, é daí que vem, ó. Então, quando eu for escrever a minha energia cinética, eu precisava do meu R ponto, mas o meu R ponto, ele depende do meu φ ponto, φ chapéu. Então, quando eu for fazer a velocidade ao quadrado, que significa R ponto escalar R ponto, pensa nesse vetor escalar ele mesmo, ó, isso vai dar R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Então, é daí que vem, aquele termo a mais que está toda hora aparecendo nos exercícios de energia cinética por coordenadas polares. Então, vem de toda essa transformação de coordenadas, tá? Mas a mensagem básica é, né, que quando você tem coordenadas polares, além da possibilidade do seu vetor, do seu R, né, do tamanho de R mudar com o tempo, que está relacionado a esse termo aqui, existe a possibilidade também do R mudar de direção, então o ângulo variar com o tempo. Isso tem a ver com a velocidade angular ali, ó, com a qual a sua partícula está se movimentando. Lembra que φ ponto, o que é φ ponto, né? dφ dt, gente? dφ dt é velocidade angular, ó. Então, esse segundo termo tem essa contribuição da variação angular, tá? Então, só para isso não ficar jogado, que a gente vai usar isso o tempo inteiro. Muita gente tem, né, dificuldade nessa questão de cálculo vetorial, então eu quis passar por isso aqui, tá? Se for coordenadas cilíndricas, o que é coordenada cilíndrica? Além da questão polar, né, além da projeção no plano, você tem um movimento em Z, né? Exemplo, a partícula andar no cilindro. Então, tem toda a questão 2D e tem o fato dela poder estar em qualquer ponto em Z. Então, como é que ficaria a energia cinética? Então, além desse termo da velocidade aqui, você tem um termo que é relativo a Z ponto ao quadrado, que é como a sua coordenada Z muda com o tempo, é a velocidade em Z ao quadrado. Tá? Eu acho que vocês devem refazer isso aqui, quem tem dúvidas. Quem não lembrava nada disso ainda deve estar, né, continua, deve perdido, talvez. Então, olha, continuando, finalmente, eu teria o quê? Que em coordenadas polares, a energia cinética ficaria meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, φ ponto ao quadrado, como a gente acabou de demonstrar. E a energia potencial? A energia potencial, como é que eu vou escrever isso em termos de R θ? Aí você pode usar equações de transformação, ó. Você não sabe que para aquela partícula, não estava claro para você
que a energia potencial era mgy. Como é que eu relaciono isso com coordenadas polares? Como é que é o y? Y não é R seno de φ? Concordam, gente? Sim, professor. Então, onde tiver y, você coloca R seno de φ. Então, tá pronto aqui, ó, as suas grandezas lá nas coordenadas que você quer. Então, eu estou pronta para fazer a lagrangiana. Lembra que você vai fazer a lagrangiana depois de perceber os seus vínculos. Neste caso da partícula livre, existe alguma relação entre R e θ? A partícula está vinculada a alguma coisa? Por exemplo, a partícula só pode andar nessa linha. Se a partícula só pode andar nessa linha aqui, ó, nessa direção, digamos assim, ó, o que está fixo? O θ está fixo, o φ está fixo, não é? Então, você tem um vínculo. Seu φ, ele é fixo, ele vale, sei lá, quantos graus, vou chamar aqui de um beta qualquer. Então, o seu φ ponto aqui, ó, seria 0. Então, aí você corrige a sua lagrangiana a partir das relações de vínculo que, porventura, aparecerem aí. Tá? Mas, nesse caso, não tem vínculo. Então, nosso problema é geralzão. Acho a minha lagrangiana. E aí, então, as minhas coordenadas generalizadas são duas. É tanto R quanto o φ, porque elas são independentes. Ah, e daí? O que eu vou fazer agora? Agora, você vai aplicar as equações de Euler-Lagrange. Como você tem duas coordenadas, você vai aplicar a equação de Euler-Lagrange para R. E daqui vai sair a equação de movimento radial da sua partícula. Né? Vai sair lá o R, 2 pontos, ó. É como essa partícula está acelerando na direção radial. E quando você aplicar a equação de Euler-Lagrange para φ, daqui vai sair a aceleração. Ops, é φ, né? Daqui vai sair a aceleração angular. Você vai ver como essa partícula muda aqui, né? Tem a ver com a rotação dela em torno de um eixo ali perpendicular. Tá? E aí você matou o problema, porque você obteve as duas equações de movimento, que descrevem, né, o movimento da partícula. Tá? Então, nós vamos fazer o exercício 3, baseado nisso aí, ó. O exercício 3 diz o seguinte. Pode ir aí, gente? Entenderam mais ou menos a sequência que nós vamos seguir? Sim, professora. Sim, professor. Deu para entender, sim. Beleza, boa. Eu acho que também isso era importante para clarear, senão ficava muito parecendo de onde tirou isso, né? Tá. Então, a número 3, gente, diz o seguinte. Uma partícula de massa m é atraída para um centro de força com uma força menos k, r a menos 2. Utilize coordenadas polares e encontre as equações de Lagrange do sistema. Então, basicamente, traduzindo isso aí, ó. Você tem uma partícula, essa partícula está lá, essa partícula tem massa m, mesma coisa que eu fiz agora. Eu quero descrever o movimento dessa partícula em coordenadas polares, vou chamar aqui de Rφ ou Rθ, tá? Uai, cadê? Aqui. Apareceu esse trem aí, gente? Que é isso? Quero entender o movimento dessa partícula em coordenadas polares, mas agora essa partícula está sujeita a uma força dada por menos K, R a menos 2. O que isso tem a ver com o meu problema? Né? Então, olha, o que significa esse problema resolvido em coordenadas polares? Quer dizer, beleza, que eu preciso preocupar em localizar minha partícula através do R. Não é isso? E eu sei que eu vou achar a minha energia cinética e a minha energia potencial para eu montar minha lagrangiana. Energia cinética em coordenadas polares é aquela expressão que a gente acabou de deduzir, né? Meio de m, r ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, φ ponto ao quadrado.
Aqui está o φ. Energia potencial. Tenho que pensar como é que eu vou fazer isso. Como é que eu faço isso, gente? Como é que eu vou achar a energia potencial dessa partícula? Alguma ideia se eu conheço a força? Então, lembrem o seguinte. Pode falar aí. Não, eu acho que tá errado. Acho que é Pode falar, Arthur. Se estiver errado, a gente corrige. por trabalho. Tem a ver com o trabalho, né? Vem lá da definição de trabalho. É isso mesmo. Lembrem que quando a gente viu no finalzinho do conteúdo passado, toda vez que a gente tem uma força conservativa, e lembrem que a gente vai aplicar a mecânica lagrangiana para os casos de força conservativa. Eu comentei isso nos vídeos dessa aula. Toda vez que você tem uma força conservativa, essa força ela pode ser escrita como menos o gradiente de uma função energia potencial. Lembra? Nós escrevemos essa função, né? Ou seja, o que quer dizer isso em termos físicos? Você sempre pode associar uma função de energia potencial quando você tem uma força conservativa. Como assim? Eu associo meio de kx2 quando eu tenho uma força da mola, que é menos kx. Então, sempre quando aparece uma força conservativa, existe uma função de energia potencial associada a ela, tá? No caso aí, como essa força está escrita em coordenadas polares, esse gradiente vai significar o quê? F vai ser menos, gradiente é a derivada, não é isso? Direcional lá, ó. Então, é menos du dr. Concordam que se a força é menos du dr, eu consigo achar U por integração. Não é isso, gente? Eu sei, então, que du vai ser igual a menos F dr. Então, du está relacionado ao trabalho, né? Como o Arthur falou. Então, o du, olha, nesse caso, quanto que é o F? F é menos KR2. Mas juntar com menos, então vai ficar KR a menos 2 dr. Então, integro, minha função energia potencial vai ser essa integral indefinida aí, ó. Por que indefinida? Porque nesse caso aí, ele não falou exatamente de onde que eu estou indo para onde que eu estou indo. Não é verdade? Então, a integral está sem os limites da integração, né? Como é que fica essa integral de KR a menos 2? Em relação ao R, professora? Isso. O K sai da integral, não é isso? Vai ficar R elevado a menos 1 dividido por... Menos R. 1. Menos Por R. menos 1. Por menos 1. Certo? Mas aí, no caso, ficaria menos R a menos 1 no final, né? Porque dividido por menos 1. Isso, então vai ficar menos K sobre R, não é isso? Isso. Isso. Então, isso aqui, ó, eu vou deixar, não vou descer a potência não, tá? Vai ficar assim, ó, menos KR a menos 1. Concordam, gente? Só que vai ficar isso, eu vou adicionar uma constante. Lembra que se eu tivesse os limites de integração, eu não precisaria dessa constante, né? Igual a gente fez várias vezes lá no início. Mas como é uma integral indefinida, eu adiciono essa constante, tá? Lembrem que a energia potencial, ela é sempre definida a menos de uma constante. O que quer dizer isso? Porque cada um define o zero de energia no ponto que quiser. Isso não tem significado físico. Tem significado físico é a diferença da energia potencial, tá? Então, por isso que eu adiciono essa constante aí. Então, eu concluí que a minha energia potencial em coordenadas polares ficou menos K, R a menos 1, mais essa constante C. Dúvidas aí desse processo de achar U, gente? Ô, professora, ali tá que du é igual a menos F dr, né? Isso. Aí o menos foi para onde quando você colocou a integral? Né? É porque eu já joguei o menos da força. Tá. Beleza? Uhum. Joia. Então, agora, vamos para o segundo passo.
E será que tem vínculos, gente? Existe algum vínculo aqui que o sistema só pode mover numa dada direção, etc, etc, etc? Não. Não tem nada que está vinculando para eu escrever a minha coordenada R em termos da minha coordenada φ. A ideia do vínculo é o seguinte, beleza, você escreveu sua Lagrangiana tem R e φ. Você pode eliminar alguma delas? Existe alguma relação de dependência que você elimina e simplifica isso? Esse é o método da Lagrangiana. Não tem. Nesse caso, não tem. Né? Então, sigamos. Então, a minha Lagrangiana vai ficar meio de m, r ponto ao quadrado, mais meio de m, r ao quadrado, φ ponto ao quadrado, menos o u. Então, vai ficar, tá? R a menos 1 menos c. Achei minha Lagrangiana. Meu próximo passo vai ser equações de Euler-Lagrange para eu resolver meu problema. Então, como eu tenho duas coordenadas generalizadas, Q1 igual a R e Q2 igual a φ, eu vou aplicar para todo mundo. Então, para R, o que eu vou ter? Del L, del R, menos D dt de del L, del R ponto, é igual a zero. Então, vamos por partes aqui, ó. O que é del L, del R? Faz aí para mim, gente. Derivada em relação ao R vai dar quanto? Bora, galera. Esse termo não tem nada, né? Esse termo não tem nada. Esse aqui vai cair o 2, vai ficar mr φ ponto ao quadrado. E esse termo vai ficar menos k r a menos 2, não é isso? Fechou? Isso mesmo, professor. Beleza. Seguindo aqui, menos a derivada em relação ao tempo de... O que é del L? Professor, não vai ficar sub 3 ali, não? Aqui? Não, Vai. aqui, né? Não, é derivada, né? Isso. Não, tá certo, eu confundi com o integral aqui. Foi mal. Então, menos a derivada em relação ao tempo. O que é del L e del R ponto? Só preciso desse termo aqui, ó. A derivada, isso é derivada temporal, né, gente? Então, vai cair o 2, vai ficar M, R, 2 pontos, concordam? Vocês estão habituados aí já com esse R ponto, R, 2 pontos? Sim, professor. R, 2 pontos é a derivada segunda, né? Então, eu igualo isso a zero, ó. Então, quando eu apliquei a equação de Euler-Lagrange... Opa, aqui eu já... Desculpa, né, gente? Aqui é a derivada disso aqui, né? Já é o resultado, né? Foi mal. Aqui o resultado é que foi menos mr 2 pontos. Igual a zero. Então, olha aqui que eu cheguei à conclusão. Essa é a minha equação de movimento radial para a partícula. Posso até colocar aqui a aceleração radial em evidência aqui, ó. Vai ficar R, φ ponto ao quadrado, menos K sobre M, R a menos 2. Então, achei a equação de movimento radial, como que é a aceleração radial dessa partícula, né, de que ela funciona. Então, achei a aceleração radial. O que é isso, gente? D2R dt2, ó. Mas como é que eu acho o R de T? Aí, você cai naquele problema de integração, né? Aí você tem que ficar integrando, até você achar o R de T. Ficar usando aquele método lá de resolução de integral, por partes, etc. Vocês vão ver que, em geral, os problemas não estão te pedindo isso, tá? Eles estão te pedindo as equações de movimento, que podem ser justamente, que também são chamadas de equações de Lagrange aí,
que é só essa expressão. Se você tem essa expressão, você tem tudo. O resto é só fazer a conta, tá? Tá. Então, achamos a parte radial. Agora, a gente precisa trabalhar com a parte ainda angular. Então, para a parte angular, o que eu tenho que usar? Del L, del φ, menos a derivada em relação ao tempo de del L, del φ ponto, é igual a zero. Então, vamos lá. Del L, del φ. Del L, del φ é o quanto? MR quadrado φ. Ponto. Mas é só em relação a φ, hein? Não é em relação a φ ponto. Ah, é verdade. Verdade. Então, é Zero. zero. Então, ó, esse termo não tem φ, esse não tem φ, esse nada, então é zero. Menos a derivada desse termo aqui, ó. O que é del L, del φ ponto? Del L, del φ ponto, aí é isso aí que você falou, né? Então, vai ser menos a derivada temporal de m r ao quadrado φ ponto. Então, isso aqui é igual a zero. Certo, gente? Certo. E aí, a derivada disso aqui em relação ao tempo tem que ser igual a zero. Então, o que eu posso... Eu posso escrever isso aqui de várias formas, né? Uma das formas é eu falar que... Esse zero aqui não serve para nada, né? Então, uma forma é eu falar que mr ao quadrado φ ponto é igual a uma constante. Poderia deixar assim, né? Porque se a derivada disso é igual a zero, quer dizer que essa grandeza, mr ao quadrado φ ponto, que é a velocidade angular ali, é uma constante. Então, ó, o r pode mudar e a velocidade pode mudar, de modo que o produto da massa vezes o raio ao quadrado vezes essa velocidade angular é sempre uma constante. É uma informação importante, você resolveu esse problema, né? Um outro jeito é você resolver isso explicitamente mesmo. Ó. Então, a derivada disso em relação ao tempo vai ser o quê? Ó? Notem que os dois dependem do tempo. Esse termo e esse termo. Né? Então, vai ser m r ao quadrado φ, dois pontos, mais m φ ponto, 2r, r ponto. É igual a zero. Entendeu o que eu fiz aqui? Usei a regra da cadeia aí para derivar esses termos no tempo. Entenderam? Sim ou não? Não entendi. Aqui, Não, ó. professor. Professor, Então, vamos de novo, ó. Então, ó, derivada no tempo, vou até tirar o menos aqui, que esse menos não importa, né? Então, a derivada no tempo de mr ao quadrado φ ponto. Os dois termos dependem do tempo, tanto o r, que o r depende do tempo, né, gente? Quanto o φ ponto, a velocidade, né, angular depende do tempo também, né? Então, vamos por partes, ó. Então, vai ser esse vezes a derivada desse, ok? Vou escrever, ó. Então, é esse vezes a derivada desse, que é φ, dois pontos, certo? Mais, agora, esse, que é φ ponto, vezes a derivada desse, ó. A derivada desse é 2mr, r ponto. Sim ou não? Sim, professor. Entendi. Aí isso é igual a zero. Né? Lembra quando você tem aqui, ó, mr ao quadrado e vai derivar em relação ao tempo, né, gente? Então, você desce o 2, então é 2mr, e depois você faz o dr dt, que é r ponto. Então, aí eu posso cortar as massas. Vou chegar, posso cortar o r aqui também.
Vou chegar, então, olha, aqui, φ, 2 pontos, vai ser igual a menos 2 φ ponto R ponto sobre R? Professora, mas não tinha um menos ali que você tirou ali em cima? É porque esse menos aqui, a derivada disso aqui é igual a zero, dá na mesma. Vamos manter ele aqui que vai dar tudo igual. Então. Porque ao invés de ficar tudo mais, ficaria tudo menos aqui. Ah, tá, entendi. Mas aí ficaria mais depois. Ah, tá, não, tá certo. Tá? Então, chegamos nas duas equações. Uma para ver a aceleração nessa direção e o outro a aceleração angular. Então, a partícula está lá doidona naquele campo de força e você tem informação sobre a aceleração dessa partícula, tanto em coordenadas polares como em coordenadas cartesianas. Você deveria, se isso fosse uma questão da prova lá, você deveria usar coordenadas polares se não te mandasse, né? Porque esse aqui mandou. E se não falasse, pessoal? É uma partícula sujeita àquele campo de força. Se eu poderia usar coordenadas cartesianas? Seria conveniente para mim usar coordenadas cartesianas, dada essa força aqui, ó, menos K R a menos 2? Vamos supor assim, nossa, eu esqueci como é que é a energia cinética em coordenadas polares. Não tem formulário, não olhei na internet, fiz nada. Como é que eu poderia resolver isso em coordenadas cartesianas? Ó, a energia cinética em coordenadas cartesianas, você sabe que é meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Lembra que agora o seu olhar você está enxergando essa partícula só no sistema XY. Ela tem coordenada x e coordenada y. Não estou nem aí para esse r, para esse θ, né? Ó, eu sei energia cinética. Essa aí você tem que saber, né, gente? Energia potencial, fácil. MGY. MGY já está completo. Mas ainda tem um termo associado a essa força aqui, né, gente? Um termo de energia potencial associado a essa força, não é? Como é que eu acharia a energia potencial lá em coordenadas cartesianas? Era só você transformar o R para coordenadas cartesianas, ó. Aqui. Se isso aqui é R, como é que eu escrevo R em termos de x e y? R ao quadrado não é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, onde tiver R, seria x ao quadrado mais y ao quadrado raiz. E aí eu poderia tentar fazer tudo em coordenadas cartesianas, entenderam? Tá? E aí, na hora de eu fazer as minhas equações de Lagrange, eu teria dois tipos também. Tudo em relação a x, del L, del x, blá, 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 e tudo em relação a y, del L, del y, blá, blá, blá. Por quê? Porque não tem nenhum vínculo também entre elas. X e y é independente, né? Ô, professora, tem como você explicar essa parte de novo? Quem perguntou aí? Gustavo. Então, Gustavo, é só que, assim, se você realmente tem uma tendência muito grande, às vezes, em enxergar tudo em coordenadas cartesianas, não tem nenhum problema você fazer esse exercício em coordenadas cartesianas. Pode ser que no fim das contas ia dar uma contalhada muito pior, tá? Uhum. Mas o jeito de montar o exercício é, sua energia cinética seria dada dessa forma. Não é isso? Sim. Sim. Sua energia potencial, tem a energia potencial gravitacional lá, que é MGY, e tem uma energia potencial associada àquele campo de força lá, radial lá. Só que, como é que eu escreveria? Então, eu teria que achar a energia potencial em termos de x e y, associada a essa força. Então, o que você podia fazer? Transformar o R da força em x e y. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí fazer tudo em termos de x e y. Entendi. Isso. Beleza.
Agora, então, vamos fazer os exercícios que eu pedi para entrega. Vou começar aqui do pêndulo, que ele é mais fácil. Quer dizer, né, o outro também é tranquilo, acho que vocês devem ter vacilado alguma coisa. Então, no caso do pêndulo lá, estava escrito assim, desenhado assim, né? Tinha um pêndulo aqui. Tinha um ângulo aqui. E esse era o comprimento da corda. Lá pedia para escolher uma coordenada, gente? Especificava a coordenada ou você escolhia? Não lembro agora. Acho que não pude escolher, não. Podia escolher, né? Tá. Então, ó, não sei, o que vocês começaram a fazer? Polares ou cartesianas? Cartesiano. Tá. Então, vou fazer polares, tá? E cartesiana eu faço aqui no final. Cartesiana também vai ser a mesma coisa desse que eu acabei de fazer aqui. Só porque cartesiana, polares, a gente nunca quer ir para ela, então vamos lá. Então, ó, se eu for fazer esse exercício em coordenadas polares, eu vou escolher R e θ. Eu sei que, primeiro passo, montar a minha energia cinética associada a essa massa. Então, quando eu falo R θ, pessoal, eu estou olhando para quê? Eu estou sempre olhando para a posição dessa massa em relação à minha origem. É isso que significa o R, né? Então, se a massa estiver aqui, ó, esse aqui é o meu R, né? E estou sempre olhando para o ângulo de abertura crescente aí dessa massa, tá? Que é o meu θ. Então, a energia cinética eu já sei escrever em coordenadas polares, que é meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Minha energia potencial. Minha energia potencial em coordenadas polares. Nossa, não estou sabendo escrever, não estou pensando não, mas eu sei que aqui é meu nível de energia potencial igual a zero, que eu quero, né, gente? Se eu estabelecer que aqui é meu nível zero, qual que é o nível de energia potencial da massa numa posição aqui embaixo? Isso aqui é Y, né? Esse Y ele definiu como sendo positivo, para baixo ali. Mas a energia potencial ali abaixo do zero, não é isso? Se o meu zero está ali, todo mundo que está para baixo do zero é negativa, né? Então, minha energia potencial vai ser menos mg y, energia potencial gravitacional. E se eu sei escrever y em coordenadas polares, tá? Então, aqui, o que a gente chama aqui é só uma relação de transformação, tá? Isso não é vínculo, tá, gente? Teve uma pessoa que me perguntou, achei essa pergunta ótima na aula passada. O fato de eu escrever aqui onde tem y, que y é r cosseno θ, isso não é vínculo. Isso é só uma equação de transformação. Tá? Vínculo é quando você tem uma variável que está presa na outra, por uma relação de dependência, tá? Do seu próprio sistema de coordenadas. Então, ou seja, é uma relação entre r e θ, tá? Né? Entre x e r θ e y. Entenderam, então, as expressões de energia cinética e potencial nessas coordenadas? Sim? Sim, professor. Se fosse coordenadas cartesianas, como é que seria o t? Seria meio de m, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, e o u seria menos mgy, tá? Quem fez deveria achar isso. Aí, meu outro passo lá, né, o terceiro, na verdade, seria achar Lagrangiana, que é t menos u, mas eu só vou fazer isso depois de ter eliminado alguma variável redundante. Professora, eu fiquei com uma dúvida ali naquele R cosseno θ. Não seria L cosseno θ, não? Isso, é que aí, você tá certo, você podia colocar, tá, Matheus? Mas é porque aí você já me informou o vínculo. O vínculo é justamente que R é igual a L.
Ou seja, R não é uma variável. R é um valor fixo, é o comprimento da corda. Entendeu? Não, entendi. Mas se você colocasse, é que você já foi mais esperto, tá? Mas se eu te perguntasse o vínculo, qual que é a relação de vínculo, você, né, teria que perceber que isso é uma equação, na verdade, de vínculo, tá? Então, notem o seguinte, gente, minha lagrangiana seria T menos U, já em coordenadas generalizadas. Existe alguma coordenada aqui que eu posso eliminar? Então, é isso que o Matheus falou. Às vezes, não é escrever R em função de θ, explicitamente, mas é obter uma coisa que trava o sistema ali, ó, que é uma coisa fixa no sistema. Vocês concordam que R, o fato de R ser igual a L, é um vínculo? Por quê? Porque a bola não pode vir para cá, não, ó. A bola não pode vir para cá, não. Porque o R não pode aumentar desse ponto, não, ó. Entendem? O R, na verdade, ele é fixo. L é 1 metro. L é 1 metro. R não é mais uma variável. Entendem, gente? Professor, mas se fosse uma mola ali, ele não seria R? Não seria. Ah, tá. Exatamente. Ótimo, tá? Se aquilo fosse uma mola, isso não é um vínculo. Tudo bem? Ótima coisa aí. Então, minha equação de vínculo, lembra que a equação do vínculo holonômico lá é sempre uma igualdade a zero, né? Como se você pudesse escrever assim, ó, R menos L é igual a zero. Esse é o meu vínculo. E isso implica, então, que onde tiver R, nas minhas equações de T e U, eu vou substituir por L, né? Que é como se fosse um número. E onde tiver R ponto, isso vai dar quanto? O que é R ponto? R ponto não é dr dt, gente? Sim. Quanto que é dr dt nesse caso? Fala aí, galera. Dúvidas? Vai ser zero? Zero. Se R vale 1 metro, quanto que é dr dt? Qual que é a taxa de variação do R? Zero. R é uma constante. Vocês estão entendendo o que é R ponto, R2 pontos? Isso já internalizou? Sim, professor. Então tá. Então, olha, a minha lagrangiana, usando agora simplesmente que a minha única coordenada generalizada é o θ, R está eliminado, a lagrangiana vai ser igual à energia cinética, olha, esse termo aqui zerou, que é R ponto é igual a zero. Então, minha energia cinética vai ser meio de M, L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos a potencial, então virou mais mg L cosseno de θ. Então, se numa questão avaliativa que pede a lagrangiana do sistema, você deixa a lagrangiana contendo R e θ lá, não corta o R ponto, isso está errado. Porque a lagrangiana, quando você vai aplicar as equações de Euler, para você aplicar a lagrangiana, para você aplicar as equações de Euler na lagrangiana, ela já tem que estar escrita em coordenadas generalizadas. Tá, gente? Você pode até escrever ela grandona, corta os seus termos, mostra que você sabe o vínculo e reescreve ela já com as coordenadas independentes, tá? Então, meu último passo é simplesmente aplicar del L del θ menos d dt de del L del θ ponto é igual a zero. Como é que ficaria isso? Então, vamos lá. Derivada parcial da lagrangiana em relação a θ. É só esse termo aqui, ó. Então, vai ser menos mgl seno de θ. Menos a derivada temporal de derivada parcial da lagrangiana em relação a θ ponto. É só esse termo aqui, que vai ser m
L ao quadrado, θ ponto. Certo? Então, no fim das contas, vai ficar MGL seno de θ menos ML ao quadrado, θ, 2 pontos. Note aqui, ó, que você tem que derivar tudo que está aqui dentro, né? Mas a massa e o comprimento são constantes. É igual a 0. Corto as massas, corto L. Cheguei à conclusão que θ, 2 pontos, é igual a menos G seno de θ sobre L. Então, chegamos à conclusão que a aceleração desse pêndulo, não existe aceleração radial, que o R é fixo, então só tem uma aceleração angular, que é menos G sobre L seno de θ. Esse é o resultado que a gente vê lá de Física 2. Vocês devem lembrar que vocês chegaram nessa equação para o pêndulo simples, usando considerações de tensão, da componente do peso ali, da componente da tensão tangencial, né? Então, a gente chega nessa equação e lembrem uma coisa que é interessante aqui, ó. Então, fiz tudo sem nem pensar em nada de força, né? Que foi totalmente... Oi, Ive. Oi. Por que não é positivo? Peraí. É positivo. Deixa eu ver se eu comi algum sinal. Comi um sinal, Gustavo, né? Comi aqui, Gustavo, ó. Me acompanha aí, ó. Menos MGL seno de θ, derivada de cosseno é menos seno, não é isso? Comi esse menos aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu. Obrigada. Então, lembrem que a gente ainda lá em Física 2, a gente falava assim, olha, no regime de pequenas oscilações, que é quando o θ é pequenininho, a gente sabe que para θ pequeno, seno de θ é aproximadamente θ. Se você fizer isso na sua calculadora lá em radianos, para θ, por exemplo, 2 graus, ó, 2 graus em radiano, se tirar o seno, vai dar quase a mesma coisa o valor. Então, essa equação de movimento vira isso aqui, ó, θ, 2 pontos, é igual a menos G sobre L, aproximadamente aí, θ. Lembrem, vocês já fizeram Física 2, gente? Não sei, tem gente que tá pegando uns trem meio... que o pré-requisito é Física 1, né? Pois é, fazendo aí, ó. Então, não sei se vocês chegaram nessa parte do pêndulo. Física 2 é também resolver equação de movimento, né? Para você entender o movimento periódico. Então, toda vez que a gente tem uma aceleração, por exemplo, uma aceleração em x, que é proporcional à própria variável, só que negativa, isso é uma característica de um movimento oscilatório. Então, é exatamente o que a gente vê aqui, ó, uma aceleração angular, que é proporcional à própria variável, com um sinal de menos. Então, isso é um movimento oscilatório, né? Que é o caso do pêndulo. E esse termo aqui está relacionado à frequência de oscilação. Esse termo aqui é ômega 2, né? Então, a frequência do pêndulo é raiz de G sobre L. Frequência, quantas voltas ele vai dar por segundo, tá? Então, a gente resolveu totalmente por um outro método, tá? Ah, mas eu quis resolver por coordenadas cartesianas. Não tem problema. Você só vai chegar numa equação que tem a ver com x 2 pontos ou y 2 pontos, que talvez não seja tão intuitivo como o que você viu em Física 2, mas fisicamente não tem diferença nenhuma, tá, gente? O que ia mudar aqui, ó? É até bom para vocês treinarem, ó. Achei o T, achei o U. Vou achar minha lagrangiana, mas existe um vínculo. Se existe um vínculo em coordenadas polares, vai existir em coordenadas cartesianas. Que vínculo é esse? Existe uma dependência entre as variáveis x e y. Alguém consegue dizer? X é L seno θ e o Y é L cosseno θ. Então, ó. Mas isso aí... Quem escreveu? Marcos, né? Marcos, isso é transformação de variável, hein, ó. X é L seno θ. Y
é L cosseno de θ. Mas Isso ali é seria menos L, menos não? cosseno? Seria menos L, não? No caso ali, do Y. Mas ele definiu Y positivo para baixo. Até o sisteminha aí definiu. Essa é uma pergunta super importante. E esse comentário do Marcos foi mais ainda. Gente, isso é vínculo? Escrever que x é igual a L seno θ, escrever que y é igual a L cosseno θ, é o vínculo desse sistema? Não. Não. Isso é a equação de transformação. Para que serve isso? Justamente, para quem está fazendo lá coordenadas polares, fez uma transformação. Onde tem y, o que ele vai botar? L cosseno de θ. Isso é só uma relação entre dois sistemas de coordenadas. Vínculo é uma relação dentro do próprio sistema de coordenadas. Então, mas você vai chegar daqui, Marcos. Você vai conseguir chegar daqui. Ou seja, como é que eu escrevo x em função de y? Ou y em função de x? Falar que a tangente de θ é x... é o contrário, né? Y é igual a x sobre tangente de θ. Como é que é x? Seria x vezes tangente de θ, não? Então, peraí, você divide um pelo outro, né? Então, x sobre y é igual a tangente de θ. Não é isso? É isso. Só que, beleza. Só que o que é θ? Θ não é... Se você olhar para o seu sistema aqui, tá perto aí, gente. O que é θ? O que é tangente de θ? Θ oposto para adjacente. Isso. Então, o que é tangente? Opa. Tangente de θ é o cateto oposto, que é x dividido pelo adjacente, que é y, É o cateto oposto. Não deu na mesma, né? Deu x sobre y. Não adiantou, não. Mas tá quase, gente. Ou seja, essa aqui não vai servir muito, não. Mas é isso aí, Aqui eu acharia uma relação entre x e y. Se você fizer aqui, o que é tangente de θ? É o cateto oposto? Aqui não vai dar, não. Se você fizer que é seno sobre cosseno, isso aqui não. Tem outro jeito, gente. Esse aí não vai dar. Entendem o que não vai dar? Tô chegando sempre na mesma coisa. Tá fácil, gente. Olha para essa equação. Eu tirei essa equação e o θ tem que sumir. O que você vai fazer? Vou ter que combinar essas equações e o θ vai sumir. Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, que no fim das contas é o quê? Elevar todo mundo ao quadrado, né, Se você eleva essa equação ao quadrado, x2 é igual a L2 seno ao quadrado de θ. Se você eleva essa, y2 é igual a L2 cosseno ao quadrado de θ. E se eu somar essas duas, o que acontece? x2 mais y2 é igual a L2 seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Quanto que é isso? 1. L ao quadrado. Esse é o vínculo. O vínculo é o teorema de Pitágoras, olha lá. Onde quer que essa corda vá, a corda tem comprimento L. E L vai ser sempre igual a x ao quadrado, L ao quadrado vai ser sempre igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Entenderam? Então, o vínculo, né, a equação do vínculo, lembra que é sempre uma igualdade igual a zero, né? Você põe lá, x ao quadrado mais y ao quadrado menos L2 é igual a zero. Essa é a equação de vínculo. Então, esse comentário do Marcos foi muito pertinente aí, porque isso mostra que agora vocês vão entender o que é vínculo. Essa dúvida foi fundamental. Entenderam, gente? É uma relação no mesmo sistema. Qualquer relação que envolva os dois sistemas é só uma relação de transformação.
tá? Beleza. E aí, consigo fazer... Essa aula vai até que horas? 3:10. 3:10, Consigo fazer o professor. outro rapidinho, que ele é mais fácil. Então, o outro... Me dava um bloquinho aqui. De massa M, a constante elástica da mol era K. Existe um ângulo beta, blá, 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 e pede o quê? Pede a equação lá de movimento desse bloco. Vou fazer em coordenadas polares aqui, tá? Depois, quem quiser fazer em cartesianas, ver se dá muito trabalho e tal. Então, ó, coordenadas polares. Por que esse é um movimento que pode ser feito em coordenadas polares? Lembra que coordenada polar é no plano. Porque se você olhar para o plano da sua tela aí, ó, o movimento do bloco ocorre nesse plano. No plano da tela, né? Então, isso é possível. E tá fácil de pensar nas coordenadas, que é o seguinte, né? R está relacionada à distância, pensa que isso aqui é uma partícula, né? R está relacionada à distância em relação à origem, com que essa partícula se move aqui. E o θ, ou φ, está relacionada aí à abertura desse plano, né? Então, eu escolhi meu sistema R e θ. Simbora. Lagrangiana do sistema, eu vou começar com a energia cinética. Energia cinética em coordenadas polares. Meio de M, R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Energia potencial. Então, energia potencial. O que vocês enxergam aí de energia potencial, gente? Elástica e gravitacional, exatamente. Então, vamos pensar na gravitacional. Quando eu penso na gravitacional, se eu estivesse fazendo em coordenadas cartesianas, isso ia ser muito fácil para mim, que eu sei que esse bloco está numa altura y. Então, segue lá com o seu raciocínio, ó. Então, você sabe que se aqui é o seu U igual a 0, independente de onde o bloquinho estiver, a energia potencial é mgy. Então, eu vou usar uma relação de transformação, que não é um vínculo, simplesmente para eu tirar esse y e escrever em termos de R e θ. Onde tiver y, então aqui, ó, relação de transformação, onde tiver y, eu vou botar o quê, gente? R seno θ? R seno θ, exatamente. Então, y é igual a R seno de θ. Então, essa foi a gravitacional positiva. E a elástica? Elástica, quando você pensa numa mola lá, o que você sabe de energia potencial elástica? Energia potencial elástica vem lá, né? Um meio de kx2, não é isso, gente? Você pensa num sisteminha massa-mola na horizontal. Estou vendo os comentários aqui. Só que nesse caso, a elástica está toda na direção R. Então, como é que seria essa deformação na direção R? Ó, lembra que ele falou que a posição de equilíbrio é aqui, né? Ó, numa posição qualquer aqui, ó, R0. Então, se o bloco tivesse lá no R0, não tinha deformação. Se ele deslocou para cima ou para baixo, tem deformação. Então, como é que é a deformação? R menos R0? R menos R0, isso. A ao quadrado, né? Porque vai ter energia tanto esticada quanto comprimida. Fechou, então? O jeito que eu escrevi as cinéticas e potenciais, fechou, né? Beleza. Terceiro passo. Tenho que escrever a lagrangiana. Posso escrever ela inteira e depois pensar nos vínculos, eu já vou escrever ela com os vínculos, tá? Qual que é o vínculo do meu sistema? Eu posso eliminar alguma variável aqui, R ou θ, para simplificar minha lagrangiana? Lembrem que R e θ são variáveis.
Ou seja, R, eu posso eliminar R assim? R ponto? Não, né, gente? Esse sistema está livre para se movimentar em R. E θ, o bloco é livre para andar no θ? Não. Não. Então, qual que é a minha relação de vínculo? A minha relação de vínculo é que o θ vale quanto? Beta. Isso que confunde vocês, né? Porque o beta é como se fosse um 30 graus que está ali. Certo, gente? Beta não é variável, beta é constante. Tá? Então, minha relação de vínculo é que θ menos beta é igual a 0. Como se fosse um π sobre 6. Tá? Então, beleza. Se o vínculo é que θ é constante, então significa que onde tiver θ, eu vou jogar beta. Então, já eliminei o θ. E onde tiver θ ponto, eu vou jogar quanto? 0. 0. Porque o ângulo não varia. Então, a minha lagrangiana vai ficar meio de m r ponto ao quadrado, esse termo zerou, menos a energia potencial. Então, vai ser menos mg r seno de beta, mais, menos, né? Menos, porque é menos de todo mundo, menos meio de k r menos r0 ao quadrado. Então, notem que pela minha lagrangiana, minha única variável, que é a minha coordenada generalizada, é r. Θ sumiu. Tá bem? Vocês vão ter problemas, vocês vão chegar em coisas que não têm significado físico. Se você mantivesse um θ aqui, tá? Esqueceu de fazer o seu vínculo, mantivesse o θ e fosse usar as suas... como é que chama? A equação de Euler-Lagrange. Ia chegar em umas equações nada a ver, tá? Por que você só vai aplicar as equações de Lagrange na lagrangiana com vínculos? Os multiplicadores de Lagrange iam dar um jeito nisso, tá? Mas nós não vamos fazer. Então, gente, eu não vou continuar aqui, não. Vou dar resposta, porque aqui é só conta, né? Então, eu simplesmente tinha que resolver essa equação aqui, ó. E aí, vocês vão chegar nessa equação aqui, ó. Resultado final. Eu vou chegar numa aceleração radial, que é menos g seno beta, menos k sobre m, r menos r0. Lembra que K sobre M é a frequência angular do movimento ao quadrado, lá de Física 2 também. Então, olha que interessante, né? Que a gente nunca tinha visto um exercício assim, né? O plano inclinado, ou a gente sempre vê a mola sozinha ou o plano inclinado sozinho. Então, agora, quando eu resolvo, eu vejo que a aceleração de um sistema... Ai, Gabriel. Faz o seguinte para mim, bota presente aí no chat, pessoal. Sua dificuldade foi justamente na integral, na derivada? Foi, Gabriel? Oi, professora, desculpa. Então, depois que chegou na parte da equação, tinha que montar o DL, DR, eu travei. Tá. Eu fiz tudo certinho, mas nessa parte eu não consegui desenvolver direito. Depois eu vou olhar com calma. Não, eu vou fazer que tem 5 minutinhos. É que eu ia fazer obrigado. Chamada, se puder. Tá. Então, eu fiz a chamada pelo chat hoje. Tenho as notas de aula, tá? Então, vamos lá. Quem quiser sair aí, tá liberado, tá, gente? Vou fazer isso aqui para tirar a dúvida do Gabriel. Então, vamos lá, Gabriel, deixa eu ver. Vamos olhar para... del L e del R. Então, del L e del R não é esse termo, certo? Sim. Tem esses dois termos aqui. Então, a derivada parcial em relação a R vai ser menos mg seno de beta, certo? Certo. E dessa parte aqui, olha, vai ser menos meio de K. Então, tem que derivar esse termo aqui. Quando eu derivar esse termo, vai cair um 2.
e R menos R0. Concorda? Sim, sim. Não precisava distribuir antes, né? Pode só cair o expoente direto. Exatamente. Tá. Tá? Porque vai cair, né? Vai ficar... precisa não. Tá certo. Aí, então, esse aqui eu vou simplificar, tirar esse 2 e vai sumir isso aqui. Beleza. Agora, essa parte aqui, ó, del L, del R ponto. Só vai ter o primeiro termo. Então, vai cair o 2, né? Então, vai ficar M, R ponto. Uhum. Concorda? Sim. Então, agora vamos montar tudo, ó. Então, essa derivada, menos mg seno beta, menos k, que multiplica R menos R0, menos a derivada temporal disso aqui, ó. Derivada temporal, eu só preciso derivar o R ponto, né? Uhum. Lembra que R ponto é dr e dt. Ah, já faz dt esse quarto. Isso, Entendi. eu derivar isso de novo é a derivada segunda. Entendi. Então, é menos mr 2 pontos. Isso é igual a zero. E pode só deixar assim? Isso. Ah, Pode tá. só deixar assim, o que eu fiz foi isolar o R 2 pontos. Ah, tá. Beleza? Obrigado, professora. Valeu. Nada, gente. Professor, Galera. se eu tivesse usado coordenada cartesiana, chegaria exatamente nesse resultado? Ou daria diferente? Não, você ia chegar num resultado que aparentemente não tem nada a ver com esse, embora a física seja a mesma. Entendi. Porque você ia chegar num X ponto, né, no X 2 pontos e num Y 2 pontos, entendeu? Entendi. Nesse caso, não teria como fazer o y igual a tangente de... Isso, você ia ter que usar esse vínculo, exatamente. Entendi. Ah, não. Aí você ia escolher eliminar, entendeu? Sim, sim. E aí o processo... aí você ainda vai escolher, Marcos, você ainda tem uma outra opção, se você escolher a cartesiana, você ainda vai ter duas opções, ou de fazer o sistema reto, ou de fazer o sistema assim, tá vendo? Entendi. Porque isso tudo mudaria sua função energia potencial. Entendi. Porque note, se você coloca o eixo rodado aqui, ó, a energia potencial, ela vira só elástica. Porque o bloco não tem altura, tá vendo? Facilitaria mais ainda, né? Então assim, né, tem algumas maneiras de você resolver. A física do problema, ela é a mesma, né? Não entendi. Só que as respostas seriam totalmente diferentes. Professora, eu posso te perguntar um negócio da prova? Por favor. Pode. Então, é o seguinte, é que teve um... Deixa eu parar de gravar aqui, gente. Tudo bem, valeu.